O Alzheimer é uma doença que leva a pessoa a desenvolver um quadro de demência e perda de memória. Apesar de ocorrer em idades mais avançadas, a doença tem um longo processo de evolução até manifestar os primeiros sintomas. É por isso que vamos falar hoje sobre a prevenção ao Alzheimer com o geriatra Dr. Márcio Camada. Bom dia, Dr. Márcio, bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Muito bom dia e obrigado, antes de mais nada, pelo convite em participar. Doutor Márcio, nós que agradecemos, uma alegria tê-lo conosco. O senhor parar a sua manhã para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema tão importante. Muito obrigada, viu? Ok. Doutor Márcio, é possível prevenir o Alzheimer? Então, hoje nós estamos falando, só uma apresentação para lembrar, né? Nós estamos falando de uma doença que acomete mais ou menos 35 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil a estimativa é de 1,2 milhões de pessoas acometidas, né, e tratadas de doença de Alzheimer. Então, a prevenção é uma coisa que todo mundo pergunta, como que eu posso prevenir? Na verdade, o importante é a gente acabar descobrindo o Alzheimer precocemente para que a gente possa fazer algumas medidas que vão melhorar muito a qualidade de vida, né? Então, hoje nós temos várias prevenções que nós fazemos hoje, principalmente com decorrência do uso de álcool, uso de drogas, né? Os pacientes que desenvolvem Alzheimer geralmente têm acometimentos de múltiplas doenças. Então, na verdade, nós temos vários sinais e sintomas que aparecem e a gente tem muita alternativa de fazer prevenção. A principal prevenção seria essa questão da qualidade de vida, de você ter uma vida regrada, principalmente com a questão do álcool, droga, aumento de colesterol. Enfim, são vários tipos de prevenções que a gente pode atuar, exceto algumas coisas que são como idade avançada, isso a gente não pode, nós não podemos mudar a questão da idade, e alguns fatores que no final eu posso até comentar com a questão de alguns fatores que podem estar relacionados à genética. Claro. Doutor, quais são, o senhor falou em sinais, quais podem ser os principais sinais que podem indicar que a doença está aproximando? Isso é muito importante, porque geralmente os familiares que estão em volta é que acabam percebendo. O idoso acaba dissimulando, né? Ele sabe que está acontecendo alguma coisa errada e ele acaba passando, deixando isso aí correr e acaba não comentando. Mas as pessoas que estão em volta, os cuidadores, os parentes que estão próximos, começam a ver que a pessoa está tendo perda da memória recente. Essa, eu diria, é uma das principais sintomas que aparece, acomete no idoso. Ele começa a ter uma repetição das mesmas perguntas. No mesmo dia, ele fica perguntando 2, 3, 4 vezes, insistentemente a mesma pergunta. Então, ele está com uma atitude repetitiva, né? Então, ele começa a repetir os mesmos questionamentos. Ele tem dificuldade, muito, às vezes, de encontrar palavras, né? Ele perde, né? Ele está conversando, ele perde, ele não consegue lembrar as palavras. Uma coisa muito importante é uma desorientação tempo-espacial, espaço no tempo, ou seja, muitas vezes ele vai, uma atividade que ele faria, normalmente ele vai à feira, né? Os idosos vão à feira, vão ao mercado, não pela pandemia, mas no dia a dia natural. E ele se perde, ele vai até a vendinha, ele se perde no caminho, muitas vezes ele não conta para ninguém que ele tem que voltar no ponto inicial e refazer o caminho, que ele se perdeu. Às vezes na feira ele faz a compra, deixa a mercadoria, os feirantes saem correndo atrás dela, muitas vezes troca, né, o dinheiro, ele acaba fazendo troco errado, não consegue lidar com a questão de conta, e muitas vezes o idoso volta para casa e acha que foi roubado, porque ele não conseguiu dar conta de fazer esse tipo de contas, né? Então, é muito importante isso. Existe também, já um pouquinho mais avançado, aí começa um pouco do humor, da questão da agressividade. Eu ia perguntar isso, existe uma agressividade neles? Então, ele tem uma alternância de humor muito frequente, é muito prevalente a questão dele ficar com uma apatia, momentaneamente que
pessoal confunde com uma depressão, e depressão também faz parte do quadro clínico, mas o mais importante é que de vez em quando ele desenvolve uma agressividade e num estágio um pouquinho mais não tratado, né, ele começa a ter até atitudes não só agressivas, mas desagradáveis no meio ambiente, como arranca roupa, gospe no chão, urina em qualquer lugar, enfim, começa a ter algumas atitudes não muito sociáveis, né? Então isso muda bastante esse perfil do idoso. Uhum. Doutor Márcio, é uma doença sem cura? Então, infelizmente, hoje, todos os tratamentos, até recentemente uma droga nova que a gente achou que iria ser a cura, mas infelizmente a doença de Alzheimer não tem cura. O que nós temos hoje, inclusive é bom eu falar, na Rede SUS nós temos todos os medicamentos, toda uma carga, né, farmacológica e de tratamento para a gente conter a doença. A gente não cura, mas a gente posterga todos os sintomas, né? A gente deixa esses sintomas postergados com as drogas e o arsenal farmacológico que nós temos hoje. A gente consegue que o idoso tenha uma qualidade de vida e principalmente os familiares tenham um pouco mais de tranquilidade, não só com essa agressividade, mas com todo o comportamento que a doença promove ao longo dos anos. Uhum. A gente escuta as pessoas falarem, começa a fazer as coisas no escuro, treina a outra mão, faz um caminho diferente. Jogos da memória, também isso tudo pode ajudar a prevenir? Isso, boa pergunta. A prevenção, na verdade, a gente com essa questão, muitos familiares, né? A gente com essa ideia de você querer ajudar o seu idoso, você acaba tomando atitudes, né, querendo fazer as coisas por ele. E está muito errado. Assim que você nota e que tem o diagnóstico que teu idoso está com declínio cognitivo ou já entrando na fase de demência, nós devemos manter uma rotina diária para ele. Essa atitude da gente querer proteger, né, do acolhimento familiar, tem que ser de outra forma. E a gente tem que manter uma rotina, de manhã acordar, mandar ele, né, fazer café da manhã, banhar-se, vestir-se, quer dizer, tentar deixar ele o mais ocupado possível para que ele tenha os hábitos do dia a dia, que a gente fala atividades de vida diária, e nunca esquecer de dar instrumentos para ele não perder a capacidade do garfo, da faca, enfim. Uhum. Nós devemos dar atividades. E sempre que o idoso estiver evoluindo, a gente tem que diminuir escolhas, né? Não pode deixar ele confuso. Se eu tenho roupa para ele vestir, mostra duas roupas, deixa ele escolher uma. Não, principalmente para as mulheres, não dê muito brinco, joias, para que ela possa escolher, que daí ela fica confusa. Se você estiver ajudando a vesti-lo, né, não converse, não faça distrações, deixe ele confortavelmente, né, naquele plano que ele está assumindo de comportamento, deixe ele fazer as coisas, não tente assumir a posição dele, que assim está errado. E isso que você falou é muito importante. Jogos, né, paciência, caça-palavras, são coisas que na minha clínica eu peço para os idosos voltarem a fazer, e se eles não quiserem, pintura, ou seja, são coisas que vão ocupar, né, a cabeça, fazer com que ele tenha, de um modo diário, essas atividades para que ele tenha a cognição voltada, né? E principalmente exercícios. Isso é uma coisa que eu bato. Exercícios, vida social é muito importante. Você não pode isolar. Com o isolamento hoje da pandemia é um pouco mais difícil, mas estamos voltando. O idoso tem que ser inserido novamente na atividade social. Se ele ia ao shopping, se ele ia às lojas, leve ele, passeia com ele, deixa ele voltar a ter aquelas memórias antigas, que é o que mais eles têm, passeando, fazendo com que ele mesmo pague as contas, né, fazendo uma atividade social, e principalmente essa questão das atividades físicas. É muito importante o idoso não ficar o dia inteiro, né, assistindo televisão. É isso que a gente tem visto muito, né? O pessoal, até para facilidade no tratamento, deixa o idoso ligado na televisão, né, o dia inteiro, e isso não é muito favorável. Deixa ele assistir os programas dele e depois para. Verdade. Com muito amor e muita paciência, né, doutor?
Que é com cuidado a gente vai indo devagarinho fazendo. Doutor, como diferenciar um esquecimento natural de uma perda de memória já ligada ao Alzheimer? Então, tem uma palavra que nós estamos usando, né, geriatra, os neuro, todos nós estamos usando, ageísmo, né? Todo mundo acha que por você envelhecer, e eu estou nessa faixa, né, acima de 60 anos, a gente tem perda de memória, e não é verdade. A grande verdade é que quando você tem lapso de memória, qualquer estudante de universidade hoje vai fazer aí uma prova, ele tem lapso de memória, deu branco, né, a gente fala. Então, na verdade, não existe isso. Esse é um ageísmo, isso é uma mania de achar que o idoso, pelo próprio envelhecimento, ele tem perda de memória. Mas o mais importante é o que eu citei no início. Quando se torna repetitivo, quando você vê que o idoso começa a ter perda de memória instantânea, ele guardou a chave, acabou de voltar de casa, guardou a chave, não acha mais a chave. Ele acabou de comentar um assunto, depois de meia hora, 40 minutos, ele de novo comenta. Aí você tem que acender a luz, né? Isso, sinais de alerta que o teu idoso, né, não está muito bem. E aí, só lembrando uma coisa, né, como clínico e como geriatra, muitos medicamentos, o grande problema nosso é que muitos dos idosos tomam 10, 12, 14, na minha clínica até vem pacientes com 20 medicamentos por dia. E a gente deve lembrar que muitos medicamentos prejudicam a memória. Então, a gente tem que fazer um discernimento do que é doença propriamente dita, ou que a gente usa o termo polifarmacia, né? Muito medicamento e muitos medicamentos prejudicial à memória. Um simples remedinho para tirar cólica, tirar dor, deixa o idoso completamente confuso. Eu não vou citar o nome do remédio, mas toda mulher com cólica menstrual já usou. Uhum. Esse medicamento hoje, para a terceira idade, é proibido, porque você dá uma vez, dá a segunda vez, ele tem desconforto, né? Ele acaba perdendo a memória por alguns dias, né? Então, é muito importante a gente saber medicar o idoso. A polifarmacia é uma coisa que eu vivo brigando com todos os outros colegas, né? Prescreve remédio em cima de remédio. E, felizmente, os geriatras vão lá e tiram todos os medicamentos. Eu jogo tudo fora. É, porque conserta uma coisa e estraga outra, né, doutor? Doutor Márcio, o Alzheimer costuma se manifestar normalmente a partir de qual idade? Normalmente, a gente vai ver a bibliografia disso a partir de 60 anos, 65 anos. Uhum. O que aconteceu no Brasil, se me permite falar, no Brasil envelheceu muito rápido, né? O Brasil era um país jovem até 20, 30 anos atrás. Vamos falar 40 anos atrás, o Brasil ainda era um país jovem. A gente não tinha tantos idosos no Brasil, tanto é que nós tivemos uma explosão demográfica dos idosos nos últimos 40 anos, né? Então, o Brasil envelheceu muito rapidamente, diferentemente dos países europeus, que levaram um tempo, né, desse envelhecimento. Então, na verdade, assim, hoje a gente está notando bastante idosos na população brasileira e começou a ter essa explosão de doença de Alzheimer na nossa população exatamente porque antigamente a gente não tinha tanto esse envelhecimento. E hoje nós temos uma população envelhecida que a gente vê muitos idosos em várias famílias acontecendo. Então, o Brasil envelheceu rápido e a gente está tendo essa explosão de muita demência, coisa que década de 40, 50, as pessoas duravam 45, 50 anos. Então, a gente não via muito o idoso entrar em Alzheimer. Então, o que a gente usava na nossa época, quando a gente era moço? Ele está caduco. Essa caduquice já era Alzheimer, que a gente não definia como doença de Alzheimer. Então, hoje, com a população nossa, com a média do Brasil, até 84 anos, a gente tem visto Alzheimer começar nos 60 anos, né? É mais ou menos a idade média que a população tem, né? As pessoas que têm comorbidades acabam tendo o início da doença de Alzheimer. Uhum. Só lembrando, a velhice hoje no Brasil, né? A terceira, e o professor aqui já fala da quarta idade, né? Porque tem muitos idosos a partir de 75, 80 anos que estão muito bem. Então, nós já estamos identificando como quarta idade, não mais terceira idade.
Só para dar um entendimento, 60 até 85, que seria a faixa média da sobrevida aqui no Brasil, nós temos 25 anos de vida. Então, esses 25 anos são muito maiores do que a infância e a juventude somada total. Então, é uma parte da nossa vida muito importante. A gente vai viver muito mais do que a infância e a juventude. A infância e a juventude total não dão 25 anos, né? Então, a gente vai ter uma velhice e quanto mais a gente precocemente identificar a doença de Alzheimer, a gente joga para frente que os sintomas, ou seja, os sinais e sintomas sejam tratados ou pelo menos equilibrado, né? Que as drogas de hoje a gente consegue estabilização dessa doença. Imagina você ficar 25 anos dependente de alguém para te cuidar. Maravilhoso, doutor Márcio. Uma última pergunta. É possível saber se a pessoa tem uma predisposição ao Alzheimer? Então, muitos perguntam, né? Na verdade, não existe muito um consenso. Quer dizer, tem alguns que falam a favor e sim. Geneticamente, a gente sabe que as pessoas que têm familiares, né, que tenham a doença, que desenvolva a doença de Alzheimer, sabemos que essas pessoas têm mais propensão a ter a doença de Alzheimer. Obviamente que são pessoas que a gente já prevê, né, a gente faz as prevenções precocemente, como eu acabei de falar, álcool, colesterol alto, trabalhar sempre a mente, né? Não deixar ela descansada, né? O tempo está contínuo. Então, seria isso, que na verdade a gente tem algumas características das pessoas que possam desenvolver. E lembrando, as pessoas que usam drogas, não só drogas validadas, como drogas não validadas, essas costumam desenvolver mais rápido a doença de Alzheimer. Infelizmente, brigando aí com os colegas da psiquiatria ou de outras áreas, né? Alguns medicamentos que são dados precocemente, né? Antidepressivos, são drogas, querendo ou não, são drogas. Então tem pessoas aí que começam a tomar antidepressivo com 35, 40 anos, chega com 60 anos, né? Tomando droga, e não deixou de ser droga. Então essas pessoas têm muita propensão, né? A gente não consegue tirar droga dessas pessoas e elas acabam tendo distúrbio de memória precocemente. Doutor Márcio, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Sim, eu vou novamente salientar que a doença de Alzheimer, precocemente descoberta, é muito importante. Eu não preciso de um geriatra, não preciso de um neurologista, um super especialista para fazer diagnóstico. Hoje, nas escolas médicas, a gente tem ensinado muito os novos médicos, que vão ser médicos clínicos, a identificar, porque são testes muito simples, cognitivos, que o próprio médico de família, o próprio médico do SUS, do posto de saúde, qualquer médico hoje, está habilitado a fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, respeitando, obviamente, o que ele tem de arsenal de pedidos médicos. Mas são interrogatórios bem simples que as pessoas podem fazer, os médicos, e ele vai identificar. Quanto mais precocemente eu identificar a doença, melhor a qualidade de vida desse idoso. É aquela questão dos 60 até 85 anos. Eu jogo lá para frente para que ele tenha os sintomas mais ruins. Então, eu sempre comento muito com os alunos que diagnóstico de Alzheimer não preciso de especialista, eu preciso de um bom médico clínico fazendo a identificação.